Caros espectadores, essa é a Rádio Amanhã, mais uma temporada de podcast da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB. Nessa temporada, nosso programa traz a importância histórica dos dois primeiros congressos missionários que organizamos e como isso nos prepara para a terceira edição, o Missão 2026 amanhã. Esse nosso evento acontecerá de 7 a 12 de julho de 2026, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. A Rádio Amanhã é um momento para visitar a história da missão no Brasil e olhar para o futuro, refletindo sobre aspectos que vão servir como uma preparação para o nosso evento em julho. Nesse episódio, assim como em todos os outros, temos duas partes: fotossíntese e broto. Fotossíntese será um momento de diálogo que traz à luz histórias que podem nos alimentar. A cada semana, vamos bater papo com um ou mais convidados que participaram de 76 ou 2006. E a segunda parte, broto, é um vislumbre do que será semeado em nossas vidas no amanhã. Ou seja, alerta de spoiler para quem ficar com a gente até o final. Vamos conosco? Para o nosso episódio de hoje, eu estou aqui com a Sara Breuel e o Roberto Oliveira. A Sara é apaixonada por Jesus, missões e avivamento. Missionária na Itália por 16 anos, trabalhou na IFES por 17 anos no Brasil, Canadá, Noruega e Itália. Ela é fundadora do Revive Europe e serviu como presidente do Encontro Global de Líderes Jovens de Lausanne. Formada em administração pela FGV e mestrado de teologia no Regent College, é casada com René. Ele pastoreia a igreja que eles plantaram em Roma e tem 2 filhos adolescentes, Pietro e Mateu. O Roberto Costa de Oliveira é empresário e investidor. Casado há 45 anos, tem 3 filhas, 3 genros e 6 netos maravilhosos, segundo ele. Minha filha. Foi assessor da ABU em São Paulo e Rio de Janeiro entre 1977 e 79. É um discipulador. Possui formação em engenharia mecânica, Master of Science, MBA. É conselheiro da Visão Mundial, Aliança Evangélica, Editora Mundo Cristão e da Igreja Presbiteriana de Curitiba e da Associação Comunitária Presbiteriana. Muito obrigada por terem topado essa conversa. A alegria está aqui. A alegria está aqui. Eu fui conselheiro da Visão Mundial, agora apoiador. Tá certo. Bom, a minha primeira pergunta é para vocês dois. Como foram os congressos da ABUB que vocês participaram e quais foram as memórias mais marcantes? Bom, talvez eu deva começar, porque eu participei do congresso de 1976, e isso foi aqui em Curitiba, onde eu moro, e hoje, né, eu não sabia que ia morar aqui, e lá foi depois do IPL. Nós tivemos o IPL, Instituto de Preparação de Líderes, que eu acho que a ABU faz até hoje, né? E nós tivemos o IPL aqui que eu tive a oportunidade de liderar juntamente com o Bill Asbury, que não está mais conosco, nem o Dr. Shedd, Russell Shedd, que também não está conosco, mas 2 pessoas preciosíssimas. E essas pessoas são um reflexo de Deus. Então, a gente pôde participar 15 dias nesse IPL, aqui num seminário batista, e depois nós formamos um grupo de trabalho para apoiar o Congresso 76, que vinham 500 pessoas aí do Brasil todo, e muitas palestras, seminários e tal. E aquilo foi marcante, porque nós pudemos integrar o nosso trabalho com aprendizado, essas 2 coisas andando juntas, né? E eu tinha, 20 anos, né? Era um gurizão, né? E fazia coisa errada e tal, liderava o grupo de maneira errada e ia aprendendo assim. E aí foi por aí que eu fui aprendendo a respeito de liderança de servo, né? E teve coisas muito marcantes nas palestras, mas o trabalho em si é que foi mais marcante. E aí tem várias passagens. Uma delas foi uma coisa assim que me marcou, foi o Dr. Shedd, que era uma pessoa de muito conhecimento bíblico, uma pessoa que é realmente muito próxima de Deus, que a gente sentia isso, mas na primeira palestra dele no IPL,
as pessoas não entenderam muito bem o que ele estava falando. E eu ouvi dos estudantes isso, e nós fazíamos uma reunião diária, junto com o Bill, o Dr. Shed e outros, e aí eu falei para o Dr. Shed, assim, com muito, imagina um menino de 20 anos falando para ele, Dr. Shed, eu não sei o que que aconteceu ontem, mas aí ele falou assim, puxa vida, eu vou orar, vou pedir a Deus para me dar sabedoria ao comunicar a palavra. E, aí eu perguntei assim, como é que o senhor faz isso? Aí ele diz assim, olha, eu oro a Deus e procuro ouvir o que que Deus quer, né, para que eu fale. E às vezes ele me dá durante o sono, às vezes quando eu estou acordando, às vezes quando eu estou entre o sono e o acordado. E aí eu falei assim, bom, então vamos orar para Deus falar com o senhor, né? Imagine eu com o grande Dr. Shed falando essas coisas, né? E aí ele, no dia seguinte, arrasou, assim, uma coisa assim de chorar realmente. E a gente via como Deus estava agindo ali no meio daqueles jovens. Éramos uns 35, 40, e como a gente aprendia de verdade, né, e servindo uns aos outros. A ABO é um perigo, viu? E realmente ali aconteceram muitas mudanças de vida que ninguém imaginava que poderia acontecer no IPL e também no Congresso. No Congresso, a gente estava na equipe de logística, mas, claro, participávamos das palestras muito significativas, né? Dionísio Pape, Robson Cavalcante, essas pessoas já se foram. E um dia eu quero chegar lá no céu e dar um abraço em cada um deles, viu? Porque realmente, Dieter Brepo liderando, a Valdir Stoianago, que é meu amigo há 40, 50 anos. Então, essas coisas são muito significativas. Isso foi em 76. Não participei, porque eu ainda era projeto de vida, que meu pai ainda era assessor da meu. Mas tive a alegria de participar no de 2006. Eu tinha 22 anos para fazer 23, tinha acabado de formar na faculdade um mês antes. Me formei em dezembro e o congresso era em janeiro de 2006. Ia junto, na época, meu noivo, que a gente estava para casar nos próximos meses, hoje meu marido, ele estava organizando o ônibus que saía de São Paulo, com a galera de São Paulo capital, para ir para o congresso, e a gente foi, e foi incrível aqueles dias. Eu lembro, para mim, acho que as coisas mais marcantes, uma coisa mais geral e uma coisa mais pessoal, específica. A mais geral, eu achei que foi muito interessante como esticou muito a visão de missão. Eu lembro de, por exemplo, tinha um painel à tarde, e que tinha só estudantes que estudavam história, e pessoas no painel que estudavam história, e eles estavam dialogando do papel do curso de história e a missão nisso, e eu achei super específico e rico e interessante. Eu não estudei história, estudei administração, mas estava lá escutando uma discussão muito rica. Eu lembro de uma das noites, acho que qual que é o filho do Valdir, pai que mexe com teatro? Os dois filhos do Valdir, eles fizeram umas peças de teatro. Marcel? Deve ser o Marcel, acho que é músico, um dos quatro. Marcel, Maicon, Marcos. Acho que é o segundo e o terceiro. Eles estavam, um escreveu uma peça, outro foi ator, mas eles colocaram uma peça de noite, e foi muita gente, e eu lembro que ficou bem marcante também a missão através de artes, assim, que era uma coisa, na época, para mim, nova. Então foi bonito ver a riqueza das exposições bíblicas e palestras que enriqueciam o ambiente acadêmico, o ambiente para gente que estava para se formar e para o mercado de trabalho, para a missão. E a minha memória mais pessoal, na verdade, um dos palestrantes do Missão 2006 é um homem que chama Lindsey Brown, que na época ele liderava a IFES por 16 anos. Foi a primeira vez que eu e o meu noivo na época, hoje marido, a gente viu que ele estava lá, e eu fui de tradutora em alguma das coisas que ele estava fazendo, e eu e o meu hoje marido, a gente sabia já que Deus estava chamando a gente para missões transculturais,
mas a gente não tinha ideia de onde. E a gente pensou, puxa vida, o Lindsay, ele lidera a IFES globalmente, ele tem uma visão de vários contextos. E a gente pediu, Lindsay, você topa tomar um café com a gente à tarde? A gente era estudante, o René ainda estava, assim, eu tinha acabado de me formar, o René era estudante, 2 moleques, nunca tinha ouvido falar da gente, e o Lindsay foi muito gentil, falou assim, com certeza, vamos tomar um café. A gente tomou um café à tarde, e naquela tarde a gente perguntou para ele, falou do nosso sonho do chamado de missões, que a gente estava se preparando, o nosso plano era ali, logo depois a gente ia estudar teologia por alguns anos, se preparar para ir, e a gente falou, Lindsay, a gente está aberto para servir a grande comissão, onde for, e a gente queria saber da sua visão, um pouco o que você escutou da gente, se tem algum lugar que você talvez encorajaria da gente considerar. E ele foi o primeiro, e na hora ele falou assim, vocês já pensaram na Itália? E isso era totalmente fora da do nosso visão, assim, foi a primeira pessoa, ele falou assim, Itália, por quê? Aí ele falou assim, olha, eles estão precisando muito de obreiros na obra estudantil, e eu sempre tive coração para estudantes universitários, então isso foi muito importante para mim, e também de igrejas em Roma e outras cidades. E essa foi a primeira semente, no Missão 2006, e a gente está aqui, amanhã vai fazer 16 anos que a gente está aqui como missionários transculturais aqui na Itália, então eu senti que Deus orquestrou aquele café à tarde, assim, sabe, pra gente, e deu uma visão, plantou uma semente, foi a partir daquela conversa que a gente começou a considerar em oração seriamente de servir aqui na Itália, e estamos aqui, então a gente agradece a Deus por ter direcionado isso, então acho que o encorajamento que eu dou e a expectativa agora para 2026 é sim as palestras, as coisas, os louvores, os painéis, mas Deus nunca sabe o que faz num almoço, num jantar, num café da tarde, nas conversas, nas amizades que Ele orquestra para o reino, que pode ter impacto. Estamos aqui 20 anos depois e temos um impacto ainda profundo do que Deus fez na nossa vida em Missão 2006. Por isso que eu digo, a ABU é um perigo. Meu pai já falava antes de eu ir para a universidade, uma vez a Beuense, sempre a Beuense, então estamos aqui. 2 mais dinossauros, né, pai? Mas ainda Beuenses. Nossa, que legal. E acho que para além da programação é muito importante, né? Esse momento de conversa, de troca. Muito inspiradora essa história. Eu tenho 22 anos agora, vou ter 23 no Missão, então Olha só. me identifiquei também com esse momento de, né, tô me formando, ainda pensar no que eu vou fazer depois. Então, muito legal. Agora uma segunda pergunta mais para o Roberto. O que te levou a se tornar assessor da BUB no ano seguinte do Congresso de 76? Não foi o Congresso, é o contexto todo da ABU, né? Eu tinha sido chamado lá para fazer umas palestras evangelísticas no Rio. E um belo dia eu peguei uma balsa, a gente atravessava a Baía de Guanabara numa balsa. Hoje tem ponte, né? Na época não tinha. E essa balsa eu fui fazer uma palestra em Niterói, na UFF. E aí peguei essa balsa para voltar para o Rio. Quando eu vi o rio, eu era estudante ainda, estava acabando, né, engenharia. O rio estava todo escuro e só o Cristo Redentor lá em cima iluminado. E aí eu vi aquilo e falei assim: olha, Jesus, só a luz tua pode penetrar essas trevas aqui do rio, porque a gente sentia muito claramente isso. E foi aí que Deus começou a me tocar para que eu dedicasse pelo menos alguns anos, e foram 3 anos, né, para o Ministério de Tempo Integral, né? Eu me formei muito cedo, aí pelos 20 anos, e aí eu pude me dedicar 3 anos a esse ministério, aprendendo muito. Naquela época nós tínhamos pessoas aí que nos ensinavam muito, né? Meu colega Paulo Zancu, lá no Ministério no Rio, em São Paulo, o acompanhamento do Dieter, ah, nós tínhamos na época Samuel Escobar, que também está com o Senhor, René Padilha, John White, nós fomos lá em Lima, né, temos aquele seminário de capacitação. Então, todo esse contexto foi, foi crucial
nesse chamado. E eu diria que eu aprendi muito mais no, na assessoria da ABU do que em toda a engenharia, né? Hoje eu uso muito mais a liderança, o discipulado, os parâmetros de vida e tal, do que eu aprendi na ABU do que na escola. É por isso que eu digo que é um perigo esse movimento. Amei sua resposta. A gente E vem da é, PU, a gente acaba tendo vivências que na faculdade a gente acaba não tendo, né? Então, exatamente. Nesse período, tinha Hans Burke também, que já foi. O Hans discipulava pessoas, e isso me chamou muito a atenção, né? E eu aprendi também a discipular pessoas. E você veja que, dentre as pessoas que eu discipulei, no Rio, por exemplo, eram 7 pessoas por 2 anos. Uma delas é o Zé Maria, que se casou com a Dolly, e a Dolly tinha, como a Sara falou, era projeto, né? Teve o projeto que ela teve o Rodolfo, que se casou com a minha filha, Cíntia. Então, é a bênção bumerangue que a gente tem nesse. É um perigo esse ministério. é também interessante você falar dessas pessoas que você conviveu, porque, pelo menos para a minha geração, né, de ABU, são só autores de livros, né? A gente não conheceu, não chegou, né, a ter a oportunidade de ouvir, então é muito legal ouvir essas histórias. E agora uma pergunta para a Sara. Então você disse que você já chegou ao Congresso com o desejo de viver a missão transcultural. E aí eu queria saber o que, que te inspirou a tornar esse plano, essa ideia realidade. Sim, o chamado para missões transculturais para mim veio ainda como menina. Eu ainda tinha 12 anos, foi num acampamento, ia nos acampamentos de verão, lá perto de Curitiba, onde a gente morava, no Paula da Vida, e num culto da fogueira. Eles fizeram um chamado para as crianças, e eu tinha 12 anos, mas para mim era muito verdade, era muito real aquilo. Eu senti que Jesus estava falando comigo mesmo, e fui para frente no culto da fogueira e voltei para casa e falei: pai, mãe, você é missionária. E eles, ok. Não sabiam quanto ia ficar, mas eles deram um bom conselho de ir para a faculdade antes, e foi muito bom ir para a universidade, me preparar, mas aquilo nunca saiu e continuei com isso muito vivo. O Missão, como eu já contei, teve um papel importante de confirmação e de dar clareza nisso. E sim, essa é um pouco da minha história. E foi muito bom, acho que até ver como meu pai vivendo a missão, seja a missão estudantil e a visão como um empresário. Eu gostava muito, assim, do que eu, quando eu fui exposta no estudante de administração, do pouco que eu fui exposta ao mundo empresarial também, achava super bacana e tinha jeito tudo, e foi legal ver como a gente pode viver a missão 360 graus, seja o meu pai vive no ambiente empresarial, brilhando o reino ali, com ética e falando para outros empresários e servindo o Senhor com a empresa onde chamou ele. A minha pergunta era o que Deus tinha para mim, e aquilo foi um processo de eu entender que, para mim, mesmo gostando no meio empresarial, eu sentia que era a missão estudantil, aqui transcultural, de tempo integral, eu senti que era o que a voz de Jesus estava falando para mim. Como Deus fala para cada um, né? Cada um tem a sua própria impressão digital e a missão individual de cada um também. Aí tem um negócio interessante, mas eu tive que engolir tudo, porque as 3 filhas se converteram lá, né, nessa idade aí, de Olha, 10, 12, 14, e as 3 se dedicaram ao Senhor lá, e foi. inclusive a Sara nesse ministério. Então eu posso ver que às vezes a gente tem leituras humanas de outros ministérios errôneas, e Deus usa, né? Deus usa de maneira misericordiosa. Eles são muito bons com adolescentes, pré-adolescentes, Uhum, e a gente não pode julgar os outros. A ABU tende a ser muito crítica com outros ministérios, igrejas, e, e não, às vezes a gente com isso está perseguindo a igreja, né? Foi uma uhum, das coisas que eu aprendi com o Dr. Shedd. Ele, ele disse assim: olha, só no meu mestrado que eu aprendi que
quando Jesus fala com Saulo, ele diz assim: porque tu me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo a Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja. Então, esse Jesus se identifica tanto com a igreja que quando a gente critica, nós Uhum, estamos perseguindo e Deus usa, uhum, na verdade, como usou a palavra da vida de maneira gloriosa na nossa vida, uhum. Verdade. família. E, Roberto, como que você vê a missão hoje como empresário e o que que conecta uma coisa com a outra? Esse é um negócio interessante, porque antes de 76, ah, o evangelho, antes mesmo de 76, em dois aspectos, né, Lausanne e Congresso de Curitiba, o evangelho era muito dicotomista, quer dizer, dicotomizado. A gente tinha a vida espiritual, que era ler a Bíblia, estudar a palavra, pregar o evangelho, e tinha a vida, vamos dizer, secular, que era praticar sua profissão, construir alguma coisa material, né? E isso não é bíblico, né? Só a partir desses momentos, Lausanne e Congresso da BUB, em 76, a gente começou a ver a vida cristã de maneira integrada. Então, aquele que era artista, falava: como é que eu posso ser artista para o Senhor? Aquele que é empresário, no meu caso, como é que eu posso ser empresário, usar todos os recursos, usar todos os, a, as, a empresa em si, né? Os fins da empresa, traçar o propósito de uma empresa a partir das escrituras. E também no nosso modo de agir nos negócios, né? Com integridade, com ética, com verdade, que é um desafio muito grande no mundo empresarial. As pessoas, hoje, a gente vê, o Brasil é atacado por desonestidade em vários campos, não só o político. O político é muito óbvio, né? Mas também no empresarial, e aí a gente é chamado para fazer uma maneira fazer a empresa, ser empresário da maneira como Jesus faria. E isso aí é totalmente diferente é contra a cultura, né, e revolucionário. Então, por causa disso, Deus tem abençoado muito. A gente pensa que quem faz tudo direitinho vai quebrar, não, não é verdade. Então, já me disseram isso dezenas de vezes. Olha, se você pagar todos os impostos, se você tratar as pessoas como deve, se você pagar de maneira digna, você vai quebrar, né? E não é verdade. Isso aí é mentira do diabo. E a gente pode viver a vida cristã como empresário ou como outra, como médico, como advogado, como escritor, como qualquer coisa que Deus chamar, de maneira a perceber a vontade de Deus para o dia a dia e viver para a honra dele, né, em todos os sentidos. Então, isso é. E é interessante que hoje, às vezes, a gente usa alguns princípios das Escrituras na administração de empresas, de pessoas. Nossa empresa tem 3.000 pessoas, então, ah, de vez em quando você usa e daí você descobre um guru. O guru acabou de descobrir um princípio que estava lá nas escrituras faz 2, 3 mil anos. Então, quando a gente realmente presta atenção naquilo que está ali, porque, como diz Stanley Jones, aquilo são princípios universais, assim como a gravidade, né? E são leis universais que a gente deve seguir porque são verdadeiras em todos os aspectos da vida e para tudo que a gente faz. Então, eu tenho muito prazer em fazer isso e pela graça de Deus, né, eu fui chamado para fazer isso que eu faço, com muito prazer e, e senti que Deus. Amém. Deve ser um desafio, assim, que mais pessoas como o senhor surjam, né, para honrar o nome do Senhor dentro dos mais diversos campos, né? Pode E no falar. meio dos empresários, empresários e gerentes, diretores, existe muita fome de Deus, né? Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, toda vez que eu vou almoçar, nosso
negócio é de restaurantes dentro de empresas, eu oro, né? E eu convido a pessoa para agradecer comigo. Até hoje, eu não tive nenhuma que disse assim, não, eu não quero agradecer junto, né? Aí eu oro, agradeço pela pessoa, peço e aí Deus vai depositando sementinhas aqui, ali e acolá. Uhum, E, e aí essas sementes podem dar fruto, porque o nosso papel é semear, né? O fruto não vem da gente, vem do Espírito trabalhando no coração das pessoas. uhum. Verdade. E, Sara, o que que você diria para um jovem hoje que sente que Deus está chamando para atuar em algo, mas ainda não sabe exatamente no quê? Uhum, ótima pergunta. O que eu diria para quem está escutando aí, o pessoal se preparando para o Congresso aí 2026, é que o chamado de Deus, independente de aqui, a gente tem quase 3 gerações, né? Meu pai em 76, eu aqui em 2006, e essa nova geração vindo em 2026. E Deus está buscando um coração disposto a dizer sim. Deus está buscando um coração disposto a dizer sim. E o mais importante de como esse sim vai parecer e se desenvolver é dar o sim completo para o Senhor. E no caso do meu pai, o sim dele foi um sim que para alguns anos foi com a missão estudantil, e o sim dele foi para brilhar o reino, tem sido nas últimas décadas, no meio empresarial, né? E ele deu o sim completo para ser naquilo. O meu sim completo foi aqui, tem sido aqui em missões transculturais e em missão estudantil. Mas o mais importante é o sim do que o meio. E tem uma palavra que ela sempre é a minha palavra preferida nas escrituras, é uma palavra em hebraico, e essa palavra em hebraico se diz hineni, que significa eis-me aqui. E ela aparece poucas vezes nas escrituras, mas ela aparece em momentos chaves, quando Deus chama pessoas, quando Deus chama, em 1 Samuel, ele chama Samuel um menino, e ele responde hineni, no meio da noite, e Deus fala com Samuel. E a história do povo de Deus começou a ser diferente, porque um menino Samuel viveu uma vida de falar assim, eis-me aqui em cada momento da vida dele. A história do povo de Deus mudou através daquele Hinene integral e durante toda a vida. Abraão, em Gênesis 22, quando Deus, 10 capítulos depois, 25 anos depois que ele já tinha tido chamado para deixar o povo ir para lá, Deus apareceu para ele de novo e falou, Abraão, e ele responde Hinene, ele responde, eis-me aqui, e é o convite de sacrificar o filho dele, Isaque. Então, ele deu um convite muito sacrificial para ele sacrificar o filho dele, Isaque. Isaías 6, ele está ali no trono e ele vê o Senhor e ele pergunta quem enviarei e Isaías responde, Hinene, eis-me aqui. Deus estava procurando alguém para mandar para as nações, para ter uma mensagem, e ele deu a resposta de Hinene. E várias histórias, como Moisés na sacerdente responde Hinene, Maria, ela responde um sim, que o grego é o mais parecido da palavra hinene em hebraico. São pessoas que deram o seu sim. Uma para que Deus doou o seu corpo, outro doou a sua vida, e Deus está procurando um sim. E a minha oração, junto a outros, é que em 2026 tenham vários jovens que estejam dispostos a colocar, a dizer hinene, a dizer sim. Amém. O sim deles, deixa o seu sim na mesa, e com o sim, Deus vai te colocar no mapa, aonde for. Pode ser outra nação, pode ser outra empresa, pode ser outra cidade, mas deixa o seu sim na mesa e deixa Deus te colocar no mapa. E que fala sim para o Senhor, porque uma vida de eis-me aqui é a melhor vida que você pode entregar ao Senhor, e a vida mais incrível de viver a pena é uma vida de sim para Jesus. É verdade. Quando eu imaginava que ia fazer a vontade de Deus, eu tinha medo. Medo de que Deus me chamasse, sei lá, para a África, para Burundi, para, né, algum lugar lá na Ásia desconhecido. E depois eu percebi que, nisso que a Sara está falando, que a vontade de Deus é boa, santa e agradável. Não é, Deus não está lá para nos torturar, não. Né? Ele já torturou seu filho, então ele não precisa torturar a gente. Mesmo que a gente esteja muito errado e se arrependa, a gente tem essa vontade boa,
santa e agradável. E a nossa vida vai se desenvolver a partir dessa vontade. E estar no centro dessa vontade é a melhor coisa da vida. Não tem coisa melhor, não. Né? Até João 17,3 diz assim: a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o teu filho, e a quem enviaste. Então, é, conhecer a Deus é a essência da vida. Né? Isso aí, lendo aqueles existencialistas na época de estudante, eu vi assim que o pessoal estava em busca, né, de qual era o significado da vida. E é uma busca genuína. Só que os existencialistas dizem que não há significado, mas há. A- a- o segredo é que há, e o sentido da vida é exatamente estar no centro da vontade de Deus, e que a vontade de Deus é boa, santa e agradável. E a ABO é um perigo nesse sentido para nos revelar, né, de que nós podemos ser seguidores de Jesus em qualquer campo, em qualquer coisa que sejam os nossos talentos, que os talentos são dados por Deus, eles não são, eles podem ser treinados, é verdade, mas eles são doados, né? Os dons são doados por Deus, quer dizer, ele é o autor, né? E ao fazermos a vontade do autor, nós vamos estar ultra satisfeitos. E sem falar do galardão, né? Eu não estou nem falando, estou falando de vida aqui. Imagina, a vida lá, que é uma coisa gloriosa, né? Que a gente nem conhece e sabe algumas coisas através das escrituras. Então, buscar essa vontade, dizer sim ao Senhor, como disse a Sara, e realmente compreender qual é a vontade de Deus, não só para a direção maior da vida, mas também para o dia a dia, como a gente vai construir a vida, isso aí é essencial. Uhum. E se eu puder, Giovana, talvez rapidamente, a segunda coisa que tem no meu coração é que seja uma geração que diga sim, e a segunda coisa que no meu coração é o que uma geração que viva a missão hoje. Eu não virei missionária no momento que a gente fez as malas e entrou aqui para vir para a Itália, e estamos aqui há 16 anos. Quando a gente estava ali na universidade, eu e meu marido, a gente tentou ali, o nosso melhor, mostrar Jesus naquele ambiente universitário, onde Deus tinha colocado a gente, e falar para Jesus, para as pessoas que estavam na nossa volta. Na época que eu fui no Missão, em 2006, eu estava falando de Jesus para uma que era uma das minhas melhores amigas, o nome dela é Priscila, e a gente tinha acabado de se formar, e a gente chegou, ela vinha nos grupos da BU, a gente estudou o projeto Marcos, o projeto Lucas juntas, mas ela ainda não tinha dito sim ao Senhor. E a gente foi muito amiga, ela foi minha amiga, madrinha de casamento, enfim, é uma longa história. Depois de 2, 3 anos, Deus usou outra pessoa na vida dela, um outro momento em São José, que ela aproximou do Senhor, e quando eu a revi, eu vi que ela estava pronta para responder ao Senhor, porque Deus tinha usado outros grupos. E ali sim, ela falou sim ao Senhor. Ela depois foi muito lindo, foram que uns 7 outros anos atrás, ela veio até aqui em Roma para ser batizada com a gente. Foi muito lindo ver uma amiga da universidade, e a gente até hoje é super amiga. Sexta-feira a gente estava batendo papo para ver, e ela assim, e a gente lindo ver como ela abraçou Jesus e abraçou a missão. Ela fala de Jesus para todo mundo, o desafio que eu dou é: quem é a sua Priscila hoje? Não pense só o que Deus está te chamando aonde Ele vai te colocar, em talvez outra nação, talvez outra cidade, talvez na empresa, talvez no ambiente acadêmico. Sim, é importante, mas hoje quem é a sua Priscila? Porque as pessoas que eu estou aqui hoje em Roma, hoje, essa semana, a Maria Soli, que eu estou orando, uma amiga minha, conversei com ela do Evangelho semana passada, e eu estou orando para que ela responda essa semana, ou nas próximas semanas, que ela diga assim: Senhor, é o mesmo desafio. A Sara de 22 anos, e agora, alguns anos depois, assim como todos os aqui, é quem colocou a nossa volta, e a gente tem a alegria de dizer que Jesus é o Senhor, que Ele veio, que Ele morreu e ressuscitou, e essa é a boa notícia, de ser espalhada com coragem, com alegria, com ousadia, em qualquer fase da nossa vida. Amém. Vocês acabaram já falando um pouquinho, mas eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, que é: quais são as expectativas para o Missão 2026 amanhã? Olha, eu tenho a expectativa de apoiar em
financeiramente, em oração, e ver o mesmo Deus atuar de maneira poderosa na vida de muitas pessoas. Essa é a minha expectativa, de ver. Deus não é um Deus silente, é um Deus que fala. E ele fala, quando ele fala, cala fundo no coração. Essa é a minha expectativa, de que ele cale fundo no coração das pessoas que vão ali e chame uma geração inteira, a sua geração, né, Giovana, para servir a ele de todo o coração e fazer isso com alegria, com a violência, né, com tudo que tem, né, abandonando todas as coisas do mundo que o mundo oferece, e aí poder realmente servir o Senhor com vigor, né? Essa é a minha. O Congresso em si é muito importante, mas ó, é um instrumento, né? É um instrumento de Deus. A maravilha está no Deus que fala, está no Deus que cura, está no Deus que orienta, está no Deus que é misericordioso, que ouve o nosso arrependimento, que muda vidas. Essa é que é a maravilha. A mágica não está no Congresso, a mágica está no Deus do Congresso. Sim. Sim, concordo. Eu já compartilhei que seja uma geração que responda sim, responda Rinene, que seja uma geração que vive a missão hoje. E se eu posso dizer talvez um último, que Deus levante. O Brasil tem sido levantado como uma nação que não só tem recebido, mas que tem enviado missionários transculturais para outras nações do mundo. E que privilégio! Hoje, o Brasil é a segunda maior nação enviadora de missionários transculturais. São mais de 20 mil missionários e crescendo nisso. E é muito lindo, porque a gente, há muitos anos atrás, era uma nação que recebia missionários. E acho que até a nossa história foram missionários norte-americanos num lugar muito pequenininho onde meu pai cresceu, em Goiás, que compartilharam do evangelho. Em Anápolis, uma cidadezinha super pequenininha, falaram do evangelho para minha avó. Isso entrou o evangelho do lado da minha mãe, e eu sou fruto, junto com a vida do meu pai, do lado e também da minha mãe, de missionários que foram e investiram no Brasil. E a gente recebeu missionários e a gente está num lugar privilegiado de enviar missionários. Então, eu oro sim, para que algumas pessoas, Deus vai dar um chamado específico para nações. Tem mais de 2 bilhões de pessoas hoje no mundo que, aonde eles estão, eles não conhecem em cada 100, menos de 1% de um cristão perto deles. Isso precisa de gente que vá com coragem e com sacrifício, com obediência, para compartilhar o evangelho, para avançar em lugares que não têm acesso, que minha oração aqui, Deus levante também missionários para a África, missionários aqui para a Europa, que precisa muito, missionários para tantos lugares não alcançados da Ásia e em vários lugares no mundo muçulmano, em outros lugares que tem muita necessidade de ouvir o evangelho. Nisso aí eu posso até emendar e contar um pouquinho da história. Isso aí está num livro lá de Anápolis. Anápolis é uma cidade que recebeu dois missionários, um casal de missionários britânicos, e depois vieram outros. O nome dele era James Funston, e eles fundaram, gozado, missionários, né, mas fundaram um hospital, Hospital Evangélico Goiano. Esse hospital está lá até hoje, passou por muitas dificuldades, mas está firme e forte. E, e eles fundaram uma escola de enfermagem lá. E eles saíram, através daquele hospital, essa escola de enfermagem, plantando igrejas ao redor de Anápolis. E aí as pessoas se convertendo, e eram igrejas presbiterianas, eram igrejas batistas, eram igrejas cristãs evangélicas, não era denominacional. Isso aí é besteira, né? A gente querer uma denominação. E aí Anápolis se tornou, até recentemente, era o município que mais tinha evangélicos no Brasil, Uhum. né? De gente que saiu de lá. Então, tem muitas pessoas que saíram de lá e foram mundo afora, sendo pastores, missionários, empresários e etc. E famílias construídas a partir
um testemunho a partir desse um sim ao Senhor, desse casal de missionários, né, ingleses. Isso aí está num livro chamado Adventures in Brazil. Bom, muito obrigada por esse diálogo, essas falas que com certeza vão impactar muitas pessoas. Que Deus continue abençoando e usando vocês. Amém. Amém. Obrigada, Giovana. Um abraço para todos os amigos da BO aí. E Deus abençoe a todos que ouçam. E vamos pro broto? Nosso momento de vislumbrar o que será semeado em nossas vidas no amanhã. Hoje eu tô aqui com a Laís. Ela é formada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal de São Paulo. Conheceu a ABU em 2021 e, após atuar na liderança do seu grupo local, em 2024 ela participou do programa de Discipulado e Serviço da ABUB, o Siga-me. Atualmente, ela está mobilizando recursos para se tornar assessora de campo na região São Paulo-Mato Grosso do Sul. No Missão, ela tem atuado na área de espiritualidade e ela vai nos contar um pouquinho mais sobre o que o pessoal da área de espiritualidade está preparando para a programação do evento. Olá, estou muito alegre de estar aqui compartilhando esse momento broto, esse momento de visualizar o nosso congresso missionário. E uma das novidades é que nós, da área de espiritualidade, estamos organizando, estamos construindo atividades muito legais e muito especiais que terão no amanhã. Além das orações comunitárias, teremos uma trilha de oração, teremos diversos momentos bem legais. E um desses momentos é o momento de aconselhamento que terão durante os dias do congresso. Esses momentos, eles foram pensados que durante as exposições bíblicas, as palestras, as mesas redondas, durante todas as atividades e conversas, Deus vai plantando coisas em nossos corações, em nossas mentes. Nós temos alguns pensamentos sobre vocação, sobre a nossa vida ministerial, profissional, e pensando sobre isso e tudo que permeará os nossos corações, as nossas mentes durante toda a programação, nós teremos alguns momentos como equipe de pastores, de missionários, de obreiros, de psicólogos e voluntários para conversar, para escutar, acolher e orar com vocês. Esses momentos estarão em nossa programação e que possam ajudar em diversas demandas e diversas pessoas. Ainda confirmaremos alguns nomes, mas será muito especial e estamos construindo com muito carinho para que possa ajudá-los, para que possa plantar, entender o que está sendo plantado, o que está sendo semeado durante o evento. E eu espero vocês lá, esperamos vocês lá. Creio que isso já dá um gostinho de como vai ser o nosso congresso e será muito legal. Agradecemos por escutar o episódio de hoje da Rádio Amanhã. Esse podcast é realizado pela Aliança Bíblica Universitária do Brasil, um movimento missionário estudantil que atua no Brasil há quase 70 anos. Entre os dias 7 a 12 de julho de 2026, nós teremos o Congresso Missionário Missão 2026 Amanhã, um evento histórico dentro do movimento. O congresso é um convite à juventude cristã brasileira à esperança em meio ao caos, à reconciliação em meio aos conflitos e ao engajamento missionário, qualquer que seja o seu campo. Acesse missão2026.com.br para mais informações e para se inscrever e participar desse momento conosco. Lembra que não tem acento. Também nos acompanhe no Instagram, @missão.2026 e confira por lá as novidades. Lembra que no Instagram também não precisa de acento. Se você quiser saber mais sobre a ABUB, acesse www.abub.org.br e veja quem somos ou procure um grupo local. Deus te abençoe e até semana que vem!